Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Vinícius Gomes e o tema de hoje é mapa profissional. Então eu vou falar com vocês aqui hoje sobre o passo a passo, qual que é o caminho, o que você tem que fazer para você ter uma carreira aí promissora, para você se recolocar, na verdade, né? O mapa é para você se recolocar. Acaba ajudando na questão do seu crescimento também, que você pode utilizar algumas etapas para a questão do crescimento. Mas o principal aí é para você se recolocar, para você arrumar um emprego na área que você deseja. Então, o primeiro passo, gente, uma coisa que eu já até falei aqui, e é isso, é uma coisa que eu já falei, eu acho que devo falar disso praticamente em todas as lives que eu faço, em todos os vídeos que eu faço, eu sempre vou comentar. Então a primeira coisa é você se conhecer bem, a questão do autoconhecimento. Para você arrumar um emprego, vamos falar principalmente na sua área, se a sua área é uma área que está muito, vamos falar assim, tem uma demanda muito alta, a parte do autoconhecimento, né, que é a primeira parte, a parte essencial, é muito importante. E por que serve isso? Por alguns motivos. Primeiro, porque você vai se conhecer muito bem. E isso é muito importante para você se vender bem na hora da entrevista. Na hora que você for fazer uma entrevista, você vai se vender muito melhor. Imagina, vamos falar assim, você quer comprar essa caneta. Você foi um exemplo, eu usei um exemplo parecido com esse outro dia. Você vai usar, você quer comprar essa caneta. Aí você faz uma pergunta para o vendedor, para a pessoa que está vendendo aquela caneta. Ah, o que essa caneta faz, né? Quais são os benefícios dela? Aí a pessoa, essa caneta, ela escreve essa caneta. Eu sei que ela faz. Ela é automática aqui também, eu acho, né? É isso. Olha só, quando você não passa, acabou caindo a caneta aqui. Quando você não passa credibilidade, quando vamos falar assim, a pessoa fica quando você faz um tipo de pergunta e ela fica assim, sabe, rateando, não passa segurança, provavelmente você não vai comprar daquela pessoa, né? Por quê? Ela não te passou segurança. Aí a mesma coisa é você. Se você está numa entrevista de emprego, você está vendendo aí os seus serviços. Você está vendendo o seu trabalho. Se você não passa confiança para aquilo que você está vendendo, você acha que o recrutador vai te comprar? Com certeza não, com certeza não. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. O segundo ponto, que o autoconhecimento é muito importante, porque você vai fazer vamos falar assim, você vai fazer escolhas mais adequadas, escolhas mais assertivas, entende? Então, sim, vamos falar você aí, que está querendo fazer uma transição de carreira. O autoconhecimento vai te ajudar nisso. Por quê? Você vai verificar qual realmente são os seus valores, o que você não abre mão, o que você gosta, o que você não gosta, a parte de inteligência emocional, porque autoconhecimento não é só essa questão, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, é questão de você saber, nossa, quando acontece isso, eu fico nervoso, eu fico nervosa. Então o que acontece? Tipo assim, aconteceu esse fato, mas o que você sente? É inteligência emocional, então te ajuda muito essa questão também, entendeu? Na hora que é aquilo. E quando você se conhece, é o exemplo aqui da caneta que eu dei. Se você conhece o produto que você está vendendo, você vende com mais naturalidade, você passa segurança para quem você está vendendo. Então, fazendo essa analogia, imagina que você é um produto, você está vendendo o seu serviço, entendeu? Tem gente que fala assim, mas eu não gosto de vender nada. Mas quando você está procurando emprego, você está vendendo. Você está vendendo sua prestação de serviço, você está vendendo sua mão de obra, entende? Então você tem que mostrar para o seu cliente, que no caso lá é a empresa, que vale a pena te contratar. Mas, nesse caso da entrevista, você também tem que avaliar se você quer vender para esse cliente. Porque dependendo, não vale a pena, né? Só vale a pena quando é ganha-ganha, os dois estão ganhando. Então, é muito importante a parte do autoconhecimento. E aí eu já falei que tem várias formas de você fazer, melhorar essa questão de autoconhecimento. Uma, você pode anotar,
o que você gosta, o que você não gosta, quando acontece a situação, como você se sente, o que acontece antes que faz despertar, qual que é o gatilho que faz você despertar essa questão que você, dependendo, fica nervoso, fica nervosa, fica com raiva, igual eu falei. Além disso, você pode anotar, você pode fazer teste de perfil comportamental, né, conhecido também muitos aí, conhecido como DISC, tem outros também testes de perfis comportamentais, pode fazer testes psicológicos também, aí você tem que procurar um psicólogo, né, eles que são habilitados para isso. Você pode fazer análise, dependendo da análise SWOT, escrever quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as oportunidades que você tem com esses pontos fortes, quais são as ameaças, né? E além disso, quando você está anotando, vai surgindo perguntas na sua cabeça que vai te ajudar, na questão do seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento. Você pode perguntar também para pessoas que você já trabalhou, olha, quais são os... Você já pede para uma pessoa que não vai contar mentira para você, que vai ser sincera. Olha, fulano, eu quero que você seja sincero para mim, que eu estou trabalhando aí questão do autodesenvolvimento. O que você acha que eu sou bom? Quais são os meus defeitos? Então você anota isso, né? Faça uma autocrítica quanto a essas questões, tá? No meu site também, né? Também tem um teste de perfil comportamental. O meu site é Vinícius Gomes Oficial, então você pode ver lá também, vai te ajudar nisso. Tem um teste que te ajuda, é um teste mais simples, mas te ajuda nessa questão. E eu também faço a análise de teste de perfil comportamental, DISC também. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, tá? Outra coisa, depois que você fez o autoconhecimento, vai ficar mais fácil de você definir qual área que você quer trabalhar. Então isso pode servir. Então, vamos falando, nessa jornada aí de recolocação e tudo. Alguns pontos aqui, gente, não vai fazer sentido para algumas pessoas, né? Então, é só cortar. Então, vamos falar de uma pessoa que ela já está trabalhando, gosta da área que ela trabalha, mas quer ir para outra empresa. Então, esse ponto de definir a área, o cargo que quer trabalhar para você não vai fazer sentido, mas o autodesenvolvimento para você com certeza faz sentido, porque se você quer mudar de emprego, mesmo sendo na mesma área, você vai precisar de ter um autoconhecimento para na hora da entrevista se vender bem, se vender com mais segurança, tá? Depois que você fez, você verifica qual o cargo, qual área que você quer trabalhar. Um ponto muito importante é você verificar quais são as exigências do cargo que você quer trabalhar. O que o cargo que você quer trabalhar, o que ele solicita? Quais são os conhecimentos que você tem que ter e quais são os conhecimentos aí, seria conhecimentos técnicos e conhecimentos comportamentais que você tem que ter para assumir aquela vaga. Depois que você avaliou, você tem que verificar se você tem esses comportamentos, né? Se você tem essas competências que a empresa solicita, está exigindo. Então você vai fazer um depara, que a gente fala, né? Ah, não, a empresa está pedindo, eu quero trabalhar nessa empresa devido ao meu autoconhecimento que eu fiz. Então eu cheguei que eu quero trabalhar nessa área, né? E aí você tem que ver qual cargo que você quer trabalhar. Eu acho que eu consigo trabalhar nisso. Então você tem que ver quais são as atividades que são solicitadas, né? E aí você tem que fazer um confronto para você ver se você tem essas exigências, se você tem essas competências. E aí tem dois caminhos, né? Se você vai verificar, você vai ver o que você tem. O que você não tem, você vai ter que desenvolver, né? Seja competências comportamentais, seja competências técnicas. Então, se faltar, por exemplo, você verificou lá que você quer um cargo e ele está pedindo inglês, você não tem inglês, então você tem que desenvolver essa competência técnica. Ah, se pede que você tenha, dependendo, uma boa escrita, vamos falar assim, que você vai ter que
escrever muito nessa atividade, ou uma análise, ou mexer muito com Excel, ou com PowerPoint, ou qualquer outro sistema que você não tem, você tem que desenvolver essa atividade. E isso serve também para competências comportamentais. Então, se precisa que você seja uma pessoa que seja flexível, ou uma pessoa que tenha, vamos falar, uma competência de seja um bom líder e você não tem, você tem que desenvolver. Só que a parte comportamental demora um pouco mais, é isso. Que você trabalha muito também na questão do autoconhecimento, né? Agora, aí você vai ter que desenvolver. Se você não quiser desenvolver logo de início, você vai ter que baixar o nível da vaga que você quer trabalhar. Não tem outro caminho, é um ou é outro. Ou você se qualifica para entrar naquela posição que você deseja, ou você abaixa o nível, né? Então você vai para um nível menor. E aí a probabilidade de você conseguir um emprego vai ser maior, porque aí você já vai estar mais aderente ao seu perfil, tá? E igual, aí falando de questão de transição, gente. Transição de carreira, você vai ter que verificar, no caso, transição de carreira, quais são as competências que você tem que são parecidas quais são as competências que você tem que são parecidas com aquela área que você deseja trabalhar. Uma coisa que você pode fazer é listar, né? Eu até falei isso ontem, você pode listar as atividades que você já foi elogiado, as atividades que as pessoas falavam que você era bom. Você pode listar quais foram os seus melhores resultados, o que, tipo assim, o que você realmente é bom, né? O que te diferencia dos outros profissionais. E na hora que você for falar isso na entrevista, você destaca esses pontos, você não esqueça. Então, principalmente para quem transição também, mas também para quem está querendo arrumar um outro emprego. Seja a pessoa que está empregada e quer arrumar um cargo melhor, tudo, seja para a pessoa que está, vamos falar assim, está desempregada e está querendo se recolocar, né? Depois que você fez toda essa parte de autoconhecimento, você verificou a vaga que você quer trabalhar, você verificou o que o mercado está solicitando e o que você tem, tanto como eu já falei aqui, de competências tanto técnicas quanto competências comportamentais, né, que são conhecidas aí pelos soft skills e técnicas hard skills, você vai ter que verificar, você vai começar a desenvolver o seu currículo. Então, por quê? Você já sabe o que você quer, né? Você fez um trabalho de autoconhecimento, você foi no mercado, você verificou né, o que você quer trabalhar, verificou os cargos que você quer trabalhar, viu o que eles estão solicitando, viu o que você tem, aí você tem aquele trabalho de se desenvolver ou também de baixar o nível. E dentro disso, você tem que desenvolver o seu currículo. Então, o currículo, eu já falei aqui algumas vezes, como eu estou falando hoje, eu estou falando o mapa, o passo a passo que você tem que fazer para você arrumar um emprego, qual que é o caminho, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, igual, por exemplo, desenvolver um currículo. Eu já falei aqui, tem vários vídeos meus que eu falo passo a passo como que você deve fazer um currículo atraente. Então, você tem que desenvolver um currículo atraente, um currículo estratégico. Não é só você colocar as informações lá, né? Então, se você não sabe como desenvolver um currículo, dá uma olhada no meu canal, tem como desenvolver um currículo atrativo, com palavras-chave, tudo. Então, você vai desenvolver um currículo. Depois que você desenvolver o currículo, você tem que definir algumas empresas que você quer trabalhar. Porque isso é importante. Empresas que você se identifica, que estão ligadas a valores seus, os valores que você acredita que são importantes e que você não abre mão. Verifica quais são essas empresas, né? Então faz uma pesquisa dessas empresas tudo. Depois que você fez a pesquisa dessas empresas, você tem que cadastrar o seu currículo no site dessas empresas e também cadastrar o seu currículo no LinkedIn. O currículo que você desenvolveu, né, você vai colocar, seria uma cópia, vamos falar no LinkedIn, né?
E, além disso, o que você tem que ter no LinkedIn? Só que o LinkedIn é uma diferença, só dar uma diferença aqui, falar um pouco da diferença do LinkedIn para os sites, os maiores sites aí de emprego. O LinkedIn é uma rede social, então você tem que alimentar ela. Então, alguns pontos aqui que eu vou citar, como eu falei, não vou entrar em detalhes. Você tem que tomar atenção no LinkedIn para ter um perfil campeão, que seria, na verdade, um perfil completo. O pessoal fala, te ensino a ter um perfil campeão. O perfil campeão, só para deixar claro aqui, é um perfil completo. É só você seguir os passos do LinkedIn que estão lá, né? Ele mostra passo a passo o que está faltando. Isso vai ser um perfil campeão. Mas não quer dizer que um perfil campeão é um perfil bom, né? Só mostra que você está com um perfil completo, só isso. Se ele tiver escrito de maneira errada, ou eu falo assim, não tiver um currículo, não foi pensado estrategicamente, igual o currículo, não vai adiantar de nada. Outro ponto que você tem que ver é o SSI. O SSI seria um indicador de você dentro do LinkedIn, resumindo assim, é como você se vende dentro do LinkedIn, de forma resumida, né? Então, esse indicador, se você jogar lá no Google SSI, LinkedIn, você vai encontrar e você vai ver qual que é a sua nota. Para você ter resultados no LinkedIn, sua nota tem que estar acima de 70 lá nesse indicador. E ele também te mostra o que falta para você melhorar. Então, não é só um indicador, ele fala quais são os critérios lá, né, que compõem o SSI. Então, é bem importante. Fora isso, no LinkedIn você tem que fazer network, você tem que fazer postagens, igual uma rede social normal. E isso faz com que o seu indicador SSI aumente. Outra coisa, bem importante, quando você vai desenvolver, se cadastrar nos sites, vai desenvolver lá no LinkedIn, e até um pouco antes você pode utilizar no site vagas.com, tem lá mapa de carreiras, você consegue verificar quais são as palavras que mais aparecem na vaga que você está procurando. Então isso também é interessante porque são palavras-chave, palavras estratégicas, que provavelmente vão fazer o seu currículo aparecer entre os primeiros, tá? Falando de sites de emprego que você pode cadastrar, gente, igual muitas vezes a pessoa me pergunta, Vinícius, qual site eu cadastro meu currículo? Tem vagas.com, tem Cato, tem InfoJobs, o Cato é pago, né? Tem Indeed, empresas de RH mais na sua região. Aqui na região que eu estou, apesar que já é uma empresa maior, chama Celp, eu sei que tem outros estados além de em Minas Gerais. Então, olha empresas regionais, porque muitas vezes as empresas lá da sua região utilizam serviços de empresas de RH regional. Então, cadastra nesses sites que você pode aumentar aí o número de oportunidades, né? E aquelas empresas que eu te falei que você deseja trabalhar, cadastra naquele trabalho conosco, vai lá no site, entra e cadastra. Além disso, segue essas empresas no LinkedIn, acompanha, né? Porque muitas vezes tem vezes que posta em algum lugar, mas não posta a vaga em outro. E também siga pessoas dessas empresas. Por quê? Provavelmente tem vezes que a pessoa está sabendo uma vaga tal e posta lá e você não viu, não foi atualizado, não... Então você consegue, como você vai estar seguindo a pessoa, você consegue ver em primeira mão. Depois disso, você fez esse cadastro, você tem que começar a ser chamado para entrevista de emprego. Mas, se você não for chamado, é outra coisa que me perguntam muito. Vinícius, fiz meu currículo, cadastrei, LinkedIn, tudo, não estou sendo chamado. Então, seu currículo não é atrativo. É simples, seu currículo não é atrativo. Ou você está cadastrando para vagas que não é aderente ao seu perfil. Então, das duas, uma. Ou você não está cadastrando, né? Está pegando vagas acima, não está analisando, e aí você realmente não vai ser chamado. Ou que eu falei, seu currículo não está atrativo. Então você tem que verificar. Porque tem gente que fala assim, igual eu repeti, nossa, cadastrei e tal. Outra falando LinkedIn. Vinícius, não recebo oportunidade no LinkedIn. Aí eu pergunto, tá, você posta? Você adiciona pessoas? Você curte postagens interessantes de pessoas que você segue lá? Não, não faço. Não tem, aí não tem solução, entendeu?
eu falo que não tem santo que pode descer do céu ou qualquer coisa que você acredite, não tem milagre, entendeu? A questão é trabalho. Então, arrumar emprego é trabalho. Você fazer uma transição de carreira, você precisa fazer esse mesmo trabalho, entendeu? Então, você tem que ter um currículo atrativo. Se não tiver, você tem que mudar o seu currículo, tem que ver questões de palavras-chave, como que está escrito, como que você está contando sua história lá dentro, né? Porque aquilo é o currículo que vai chamar a atenção do recrutador, tá bom? Você passando dessa etapa, então é porque seu currículo está atrativo, você está começando a ser chamado. Geralmente, depois que você começa a ser chamado, vai vir primeiro uma sondagem do recrutador. Então, nessa sondagem, geralmente o que o recrutador faz? Ele vai te ligar, né? Ou ele vai te mandar uma mensagem, vocês podem conversar, tudo. E aí, vamos falar, aquele primeiro contato com o recrutador, geralmente para ele te conhecer um pouco. Ele só quer te perguntar como que está seu momento de carreira, se você está trabalhando, se não está, né? Vai perguntar a questão de pretensão salarial, tudo. Por quê? Ele acredita que pela vaga ou que você tenha se candidatado, ou para uma vaga que ele tem e ele encontrou você, que você seja um perfil adequado. Mas ele quer tirar uma dúvida rápida. Por isso que tem geralmente essa primeira sondagem, porque dessa sondagem geralmente eles vão marcar a entrevista. Então é muito bom você saber a questão de pretensão, quanto você quer receber já, você ter uma noção dos cargos, quanto para você não chutar um número muito acima ou também muito abaixo, entendeu? Para chutar, para você falar um valor realmente que você vê que o mercado está pagando e que também atenda às suas expectativas, tá? Depois disso, como eu falei, o recrutador então vai te convidar para participar. Se ele achar que você está aderente, né? Ele vai te convidar a participar da entrevista. E quando eu falar aderente, gente, pode ser de salário, pode ser dependendo alguma coisa lá que ele acha que não vai ser muito legal, dependendo se você mora longe da empresa ou não sei. Pode ter N motivos, mas é bom você saber salário, igual eu falei, né? E a questão é uma conversa realmente não tem, é uma conversa mais bem informal mesmo, tá? Então você vai ser convidado, você passando dessa etapa de triagem, você vai ser convidado para participar da entrevista. Pesquise sobre as empresas e várias pessoas não pesquisam. Eu fico impressionado o tanto de pessoas que não pesquisam a empresa. Gente, você está tomando, tipo assim, é uma decisão, uma escolha que você vai tomar que pode mudar o rumo da sua vida, da sua família, entende? Então, você tem que pesquisar a empresa. É porque eu falo que muitas vezes a pessoa acredita que a empresa, vamos falar assim, ela está numa situação melhor, que é ela que está escolhendo. Mas não é. Vocês estão numa situação de igual. Mesmo você falar assim, Vinícius, você está falando isso, mas eu preciso pagar conta, não sei o que, tal. Não, você escolhe e a empresa também escolhe. Porque eu tenho certeza que se você for numa empresa que o emprego for muito ruim, sim, ruim no sentido de você não gosta, você não vai aceitar. Você não vai aceitar. Ou, se você aceitar só pelo dinheiro, você, com certeza, em pouco tempo, você já está saindo de lá. Ou, senão, você vai ter algum problema, pode ter algum problema de saúde, tudo, porque acaba, vamos falar assim, aparecendo em algum outro canto. Se você não sair e você não estiver gostando, vai aparecer algum problema de saúde. Isso aí é fato, gente, porque, né, o corpo vê que você está lutando muito contra isso, tá? Então, quando você for participar de uma entrevista, pesquisa sobre a empresa. Verifica se realmente o que estão falando lá, os valores, tudo se combina com o tipo de perfil de local que você deseja trabalhar, tá bom? Outro ponto muito importante que eu falo, além de você pesquisar a empresa, né, aí o histórico da empresa, tudo no site, ver essas coisas no site, você tenta encontrar alguém que você conhece que trabalha na empresa. Isso é muito importante, porque você vai buscar mais informações, você vai buscar saber como que é clima, como que é o ambiente de trabalho, como que é a liderança, o setor que provavelmente você vai vir trabalhar.
Então você tem que fazer essa pesquisa também. Então, e outra coisa, igual eu falei, né? Histórico da empresa, isso tudo que você encontra no site, tá? Um ponto importante é descobrir, dependendo quem vai ser o seu responsável direto, seu chefe direto, né? Quem vai ser seu gerente, o seu coordenador, né? Ou se você for um gerente, quem vai ser seu diretor, né? Quem é a pessoa que vai estar abaixo respondendo para você. Então você tem que ver quem está acima e de preferência quem está do lado. Porque se você for gerente, provavelmente você não vai conseguir conhecer a equipe, né? É muito importante você olhar acima. Por quê? Acima que vai te dar as diretrizes. E se você não gosta como é essa pessoa, como é o tipo de estilo de liderança, provavelmente você não vai se adaptar a essa empresa. Então, isso é muito importante, tá? Fica de olho. Feito isso, você, né, fez a pesquisa, tudo. Outra coisa, você tem que estudar bem a vaga que você está concorrendo, né? Você tem que saber ela na ponta do lápis, né? Tem que saber o que eles precisam, o que eles querem. Por isso que é importante também você encontrar, dependendo, gente que já trabalhou nessa empresa, nessa área, ou que trabalha, se você tiver algum conhecido, para pesquisar mais como que é a rotina desse tipo de serviço, o dia a dia. Então, esse tipo de pesquisa você também tem que entrar para você aí na hora que você estiver se desenvolvendo, né? Como eu te falei, estou aqui te falando o passo a passo que você tem que fazer para você arrumar um emprego. Então, esse é o passo a passo. Vamos continuando aqui. Depois que você fez essa pesquisa, autoconhecimento, eu já te falei, cadastrou tudo, né? Você está na etapa aqui, igual eu falei, você está indo para a entrevista. Você tem que treinar as principais perguntas que os recrutadores te fazem numa pesquisa, né? Numa entrevista de emprego. Porque, gente, o recrutador geralmente ele não tem muito o que ficar inventando. Ele vai saber perguntar a sua carreira, ele vai perguntar quais são suas qualidades, quais que são os seus pontos a melhorar. Então, se você tem que chegar na entrevista já com isso pronto, já com isso na cabeça, né? Ele vai te perguntar daqui 5, 10 anos, como você se vê o seu futuro. O que mais? Geralmente eles fazem, vão te perguntar, vão falar com relação aos seus defeitos, alguns resultados que você já teve, quais foram os resultados mais expressivos, quais foram os desafios que você teve na sua carreira. Então, é muito importante você chegar com isso, porque aquilo que eu falei, fazendo lá analogia com o vendedor, se ele te pergunta e você não sabe responder isso, você não conhece seu produto. Se você não consegue vender o seu produto, se você não passa confiança, se você não sabe falar do seu produto, você acha que o recrutador vai comprar? O recrutador é seu cliente, ele não vai comprar. Ele não vai comprar. E cliente, na dúvida, não compra. Entendeu? Então fica muito atento nessa questão. Tem que chegar, sim, com tudo na ponta do lápis, se você realmente quer passar, né? E outra coisa, além disso, isso também mostra que você tem interesse na vaga, que tem interesse realmente na vaga. Porque um dos pontos que mais elimina, eu já falei isso aqui, acho que essa semana ou semana passada, que mais elimina candidato, né? A segunda que mais elimina candidato é quando o recrutador verifica que você não está interessado na vaga. Tipo assim, ele vê, se você não pesquisa sobre a empresa, ele vai concluir o quê? Que você não está interessado na vaga, entendeu? Então, toma cuidado com isso, porque elimina, tá? Então, treina as principais perguntas, as principais respostas. Gente, aí tem gente assim, Vinícius, mas eu não sei qual as perguntas que vão cair. Verifica as perguntas que mais caem, as que mais fizeram para você. É só você se preparar. Porque mesmo que caia alguma outra diferente, você já está preparado. Você já está com segurança. Você já vai com mais confiança para uma entrevista. Entende? E isso faz diferença. Por quê? A primeira pergunta que ele vai fazer dificilmente vai ser uma pergunta muito difícil, muito diferente do que você responde, do que você treinou. Porque ele vai perguntar da sua carreira, alguma coisa assim. Entendeu? É muito difícil. Então, quando você responde logo de cara, você já vai bem, sua autoestima já vai aumentar ainda mais. Então, se você já estava
melhor, ou se já tava com uma segurança, já foi um pouquinho melhor com a segurança, aquilo ali vai melhorar. E na sua cabeça você já vai ficar até mais confortável. E aí a entrevista vai fluir muito mais. E a probabilidade de você ir muito bem na entrevista aí já aumenta assim o seu percentual significativamente, entendeu? Então, é isso. Outra coisa aqui que eu falei, muitas vezes, antes da entrevista, a gente sente a questão, a gente fica, vamos falar, com ansiedade, a gente sente medo, nervosismo. Então, tem trabalhos que a gente pode fazer, você pode respirar, é um ponto muito, muito importante. Respira contando devagar, 3 vezes, 4 vezes, né? Respira, inspira, e isso diminui sua adrenalina, sua ansiedade. A sua ansiedade ela vai diminuir também quando você treinar. Então, esse é muito importante você treinar, porque você vai ver que você está preparado. É lógico que nós, né, temos alguns sabotadores internos na nossa cabeça que falam assim, que né, fica imaginando, nossa, porque dependendo, você quer uma expectativa, você cria uma expectativa muito grande, dependendo porque você está precisando de um trabalho urgente, você precisa pagar a conta, então você fala assim, nossa, eu preciso, mas lembre-se que você tem que fazer essas etapas que eu te falei. Você fazendo isso, você tem que falar, eu estou preparado. É lógico que você pode não sentir 100% preparado, mas você fala, não, olha, treinei tudo que eu tinha que treinar, escrevi as palavras, sei quais são as qualidades, sei quais são os meus defeitos, sei os exemplos que eu vou ter que dar se me perguntarem esse tipo de coisa, né? Sei da minha trajetória, contar ela bem direitinho, detalhando e destacando o que é importante para essa vaga, para essa oportunidade. Isso vai fazer com que seu nervosismo diminua, sua ansiedade diminua. Um outro ponto, uma dica que eu dei outro dia, que é muito interessante aqui, e aí eu vou voltar então a repetir, é você criar uma ancoragem, você levar um objeto, uma foto de um momento que foi muito bom na sua carreira. Não, na sua carreira não, desculpa, na sua vida. Pode ser na carreira, mas pode ser também na vida pessoal. Porque se você tem uma foto que te lembre um momento muito bom, isso vai deixar você mais tranquilo, vamos fazer, muitas vezes traz aquela emoção, aquele sentimento que você sentiu quando você viu aquela foto, ou pode ser um objeto, igual eu falei assim, por exemplo, isso aqui pode ser você tem uma pulseirinha, vamos supor, pode ser uma âncora, né? Então assim, nossa, aí você vai olhar para aquela pulseirinha, olha, isso aqui fiz uma promessa, ou não, isso aqui eu ganhei de uma pessoa que acreditava em mim. Então, lembre-se disso, desses objetos, né? O celular é muito, como a gente está sempre com o celular na mão, coloca uma foto do momento mais, assim, mais top da sua vida. E antes da entrevista, olha e tenta sentir todo aquele momento lá, porque isso vai te empoderar, isso vai deixar você mais confiante na hora também de fazer a entrevista. Aí você vai para a entrevista de RH, com RH. Geralmente, a entrevista de RH, ou eles podem fazer em grupo, ou eles podem fazer individual. E geralmente, o que eu falo, como que é esse tipo de entrevista que eles fazem? É para entender se o que eles estão pedindo na descrição, se você tem aquele conhecimento. E aí eu falo que você tem que dar vida àquele papel. Você tem que mostrar que você é a pessoa certa para resolver o problema da empresa. Lembre-se sempre disso, que você tem que vender um produto. E um produto, ele sempre vem para resolver um problema. Então você tem que mostrar que você é a pessoa certa, que você tem um produto correto para a empresa, para resolver o problema daquela empresa. Então é isso, né? E aí eles vão te perguntar na entrevista com RH, geralmente é uma entrevista um pouco mais genérica. É para te conhecer, para entender realmente se você tem as competências que eles precisam, né? E aí tem uns que fazem perguntas pessoais, né? Geralmente não seria o mais ideal, é mais focar no profissional, mas são perguntas desse tipo. Geralmente não fazem perguntas técnicas muito nessa parte, porque a maioria dos recrutadores
que fazem essa parte, a primeira entrevista, são mais generalistas, eles não são técnicos. Tem algumas empresas, geralmente empresas especializadas em recrutamento e seleção, né? Não dentro da, vamos falar, não é o RH dentro da empresa. Empresa terceirizada, geralmente eles têm pessoas específicas da área para fazer contratação, né? Mas a grande maioria vão ser mais generalistas. É para entender, para ver que o que eles estão pedindo você tem. Então você tem que mostrar isso, fica bem claro. Depois disso, pode ter alguns testes, né? Geralmente na primeira entrevista, eles aplicam alguns testes. Aí tem teste psicológico, teste, tem vezes lógico, matemático, tem de inglês, Excel, e aí é bom você estar preparado para esses testes. Psicológico, se você quiser fazer antes, você tem que contratar uma psicóloga, mas não tem necessidade, né? Teste psicológico não tem necessidade. É melhor você fazer algum trabalho de autoconhecimento, aí vai ser muito melhor, que vai te ajudar muito nessa questão aí. Teste lógico, teste de matemática. Ah, Vinícius, não sou bom nesses testes. Internet está aí para isso, gente. Só jogar lá. Testes de entrevista de emprego, de lógica. Fazer uma, duas, três, que você acostuma. E aí você vai ficar bom, né? A mesma coisa Excel. Se você tem um Excel bom e você se garante, beleza. Você se garante, você não precisa nem fazer teste. Se você tem um Excel mais ou menos, então é bom dar uma estudada antes, umas fórmulas, fazer uns testes também de Excel, que é interessante, tá? O inglês, da mesma forma. Se você tem inglês de intermediário para cima, vai contar, porque se tiver básico não vai fazer nem diferença, entendeu? Porque quando eles pedem inglês, é de intermediário para cima. Então, se o seu inglês é intermediário, mas você não usa, começa a colocar em prática, porque em algum momento eles vão querer conversar em inglês com você, se estiver pedindo, tá? Outro ponto-chave aí que eles pedem muitas vezes é redação. As pessoas não sabem o que vão escrever. Geralmente você pode escrever da sua vida, mas tem gente que... tem vezes que, por exemplo, o recrutador fala assim, né, sempre da história, a vida, você pode mudar. E aí, para você escrever bem, é a mesma coisa, você tem que treinar, né? Até para escrever a sua história, você tem que treinar. Por quê? Ele quer ver, e aí você tem que tomar cuidado que tem vezes que eles pedem temas específicos, né? Ele quer ver questão de ortografia, né? Gramática que você usa, direito, tudo. Se tem conexão, tem lógica, o seu texto, né? Tem início, meio e fim. E isso tudo é treinável, entende? Então você tem que treinar. Depois disso, geralmente pode ter alguma dinâmica, como eu falei, alguma dinâmica em grupo, né? Dinâmica de grupo, gente, tem várias aí que falam. Eles querem muitas vezes ver como você se comporta trabalhando em equipe, né? Questão de liderança, tudo. E aí o que eu falo não tem certo e errado, mas não adianta se você for e ficar aquela pessoa só parada, esperando, entendeu? Hoje as empresas querem uma pessoa dinâmica, pessoas que são autorresponsáveis, né? Então, assim, é bom você interagir, é bom você falar, saber escutar também, é muito importante. Então, dinâmica, eles olham muito isso. Trabalho em equipe, como que é a questão da sua liderança, como que é a questão como você se comunica com as pessoas, porque o trabalho em equipe você precisa dessa parte da comunicação. Momento de escutar, se você escuta as pessoas, ou você é aquela pessoa que interrompe sempre. Então, são esses pontos, são os pontos chaves aí que eles olham numa dinâmica em grupo, tá? Feito isso, vamos falar, passou por essa bateria de testes, né? Não, como eu falei, essa bateria de testes geralmente vai depender de empresa para empresa. Tem umas que não fazem testes, só faz teste psicológico ou só faz análise de perfil comportamental em uma entrevista. Tem outras que fazem teste, tem outras que fazem dinâmica em grupo. É aquilo, eu falei tudo, né? Então é bom você preparar para tudo. Nesse caso é bom você estar bem para tudo. Por quê? Aumenta suas chances, porque você não sabe o que vai cair, tá? Feito isso, você passou na entrevista, você vai para uma entrevista com o gestor, uma entrevista com o responsável da área. E aí, gente, responsável da área, você tem que
o que ele vai querer saber? Ele vai querer saber mais detalhadamente das questões da parte técnica que você, dos seus conhecimentos técnicos. E aí que seria o que? Os hard skills, né? É isso que o gestor vai querer saber. Então, é bom você saber, você tem em mente os seus resultados, os projetos que você trabalhou, as rotinas com detalhe e tenta focar no que foi pedido na descrição, porque ele vai perguntar aquilo. É lógico que provavelmente ele vai expandir, vai perguntar mais coisas da área. Então você tem que saber detalhadamente de cada assunto aí, da sua rotina, lembrar, se você não lembrar, escreve o que você fazia, porque o gestor ele vai te perguntar coisas técnicas. Então é sempre importante ir preparado nesse sentido, né? Que muda a parte da entrevista com o RH com a parte da entrevista com o gestor, né? E depois disso, eles vão te mandar, você passando, eles vão te mandar uma proposta. E aí você tem que falar sim ou não, ou você fala que, ó, gostei. E tem gente que acha assim, quando manda uma proposta, ah, não, eu tenho que aceitar ou não aceitar. Não, você pode fazer solicitações, ó, tem como negociar isso aqui, esse salário aqui, não poderia melhorar? Porque vamos supor que você pediu, sei lá, 7 mil. Eles estão pagando 6 mil. Eles estão pagando 6 mil. Você pode tentar uma negociação. Olha, gente, né, vamos... eu estava querendo 7, gostei muito da empresa, achei que aderente ao meu perfil, tudo. Só que eu acho que a gente podia conversar sobre a questão de salário, tudo. A gente podia chegar aí no meio termo. Então, 6.500. Então tem uma negociação ainda, entende? Então não tem problema nenhum querer negociar salário se você achar que se não foi aceito, né, a sua proposta logo de cara, tá bom? E aí, se você aceitar, você arrumou um emprego, né? É simples, igual eu falei aqui, mas não é fácil. Você viu que tem passo a passo. E hoje em dia, várias pessoas me questionam, eu não consigo arrumar emprego. Mas por quê? Não faz esse trabalho que tem que ser feito, né? E eu falo isso porque eu voltar aqui e falar, esses passo a passos, eu não tinha escrito detalhadamente, mas é tudo que eu fiz e tem algumas coisas que eu desenvolvi ainda mais, né, no trabalho que eu executo hoje. Mas isso, com certeza, você que estiver preparado, se fizer todas essas etapas, não tem como você não arrumar um emprego rápido dentro das suas carreiras. Lógico, você sendo aderente à vaga. Então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Pode me mandar mensagem de sugestões, que eu vou estar aqui sempre trazendo conteúdos para vocês relacionados para arrumar um emprego, né? Relacionados à carreira e para arrumar um emprego e de preferência um emprego na área que você deseja. Tá bom, gente? Até mais. Tchau, tchau para vocês.